partir da página 290, só que nós estamos no módulo 1, tá? Vocês vão pegar o módulo 1, tá? E aí vocês vão abrir na página 290. A gente vai conhecer um pouquinho a respeito do processo de colonização, ou melhor, de exploração, de escravidão dos povos indígenas, como que se deu, tá? Antes a gente tem uma gravura aí que representa como que esses povos eles foram escravizados. Então, o início da colonização e das atividades, né, com esse início da colonização e das atividades agrícolas, os portugueses eles começaram a explorar a mão de obra indígena, a escravizá-los, tá? Muito mais ainda para a questão da plantação da cana-de-açúcar, né, para o cultivo da plantação e também o cultivo da cana-de-açúcar, certo? E aí eles foram aprisionados, eles eram capturados, eles eram explorados, eles eram obrigados a trabalhar de maneira desumana nesse processo, né, em que eles estavam exercendo a plantação da cana-de-açúcar. Com o passar do tempo, né, em 1554, os jesuítas eles fundaram um colégio no Planalto de Piratininga, no interior da capitania de São Vicente, com o objetivo de catequizar esses indígenas que viviam nessa região. Em torno desse colégio, formou-se um povoado que mais tarde deu origem à Vila de São Paulo. E aí, no final do século XVI, os habitantes dessa vila organizaram expedições. E aí, entre as questões que foi o tópico aí para vocês, que é as bandeiras de preação. Qual era o objetivo da bandeira de preação? Era adentrar nos sertões dessa colônia para capturar os indígenas. E quem eram os membros dessas expedições? Eram os bandeirantes. Então, eles organizavam essas expedições para capturar esses indígenas. E aí a gente pode até ver hoje, né, na cidade de São Paulo, que tem uma avenida que é em homenagem, digamos assim, a esses bandeirantes, tá? Lá na página 291, nós temos uma litografia que representa o aprisionamento desses indígenas pelos bandeirantes paulistas. Os bandeirantes eles costumavam percorrer longas distâncias e essas jornadas elas chegavam a durar vários meses. Tudo isso para conseguir adentrar, né, os sertões dessas colônias e capturar esses indígenas. Os indígenas eles eram aprisionados nas bandeiras, eram levados às fazendas paulistas, ou eles eram vendidos aos donos dos engenhos de açúcar lá no Nordeste. Isso, visto que isso acontecia aqui, né, na vila, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. E a gente pode ver bem especificamente aí na página 291 como que se dava esse processo de aprisionamento, não é? A gente vê o sofrimento, a gente vê como eles estavam tristes, como era desumano para ele, como era humilhante eles viverem essa situação, que de fato né? Bem humilhante, bem triste, porque eles estavam numa terra que era deles, exercendo a cultura deles e de repente eles eram capturados, eles eram obrigados a viverem de maneira desumana, a exercer um trabalho totalmente escravo, um trabalho em que a sua dignidade, né, como ser humano, era ali colocada abaixo, porque eles eram totalmente maltratados. E a gente vê aí nessa imagem uma família. E o que dá para entender também é que muitas famílias eram desfeitas, porque eles vendiam os indígenas. E muitas das vezes as mães eram separadas dos filhos, as esposas dos seus maridos, porque às vezes eles queriam apenas, né, um homem, ou a mulher, ou sua criança, e aí essas famílias elas eram desfeitas. Um sofrimento que se dava não somente físico, mas também psicológico, né? Os bandeirantes, eles invadiram centenas de aldeias indígenas e aprisionaram milhões desses nativos. Os povos indígenas, eles lutaram
eles lutaram, né, para que essa violência não acontecesse, mas a escravidão, né, o processo de escravidão, ele infelizmente aconteceu aqui no nosso país e se deu não somente com os indígenas, mas também com os africanos. Mas nesse momento a gente está dando ênfase aos indígenas, certo? E aí lá na página 292 nós temos a missão jesuíticas. O que aconteceu? Como era? Com os colonizadores, os europeus eles começaram a enviar à colônia, né, aqui ao nosso país, os jesuítas. E aí o objetivo era converter os indígenas à religião católica. Eles diziam que eles eram pagãos, né? Eles não acreditavam em Deus e aí eles precisavam ser catequizados, precisavam ser evangelizados. Então os jesuítas eles acreditavam que a escravidão prejudicava o aprendizado e o aprendizado do catolicismo pelos indígenas. Dessa forma, eles criaram missões jesuíticas. Os aldeamentos eles eram isolados, onde os indígenas pudessem ser instruídos sobre as ideias católicas, né, e o modo de vida europeu, sendo obrigados a deixar suas crenças e seus costumes. E aí a interferência, a influência da cultura europeia na vida desses indígenas, já que para os jesuítas aquela cultura, aquele costume, aquele modo de vida deles não era adequado, tinha que ser de acordo com o europeu. A sua fé tinha que ser católica, o modo de se vestir tinha que ser europeu, o modo de se portar, o modo de falar, o modo de viver, certo? Tudo tinha que ser de acordo com o povo europeu. E aí a gente pode ver que essa mistura se deu também. Uma vez que não existe totalmente, né, a adaptação total a essa cultura, e aí essas culturas elas vão se misturando. Nós temos uma imagem aí das ruínas da igreja de São Miguel de Arcanjo, em São Paulo. São Miguel de Arcanjo, no Rio Grande do Sul. Essa imagem é de 2015, tá? E aí é uma imagem muito bonita, né? Essas ruínas dessa igreja, muito, muito vasta, muito grande. E a gente pode ver também como que se deu, quem construiu, né? É uma imagem muito bonita, mas foi a partir também da mão de obra escrava. Foi a mão de obra escrava que construiu esse lugar tão bonito, que se deu de um momento tão de sofrimento, né? E aí também, com o passar do tempo, lá na página 293, nós temos a mão de obra africana. Outro povo que foi bastante explorado, outro povo que foi bastante explorado, que foi bastante humilhado aqui no nosso país, tá? Com o aumento da produção da cana-de-açúcar no país, os colonos, eles precisavam ainda mais de mão de obra. E aí, o que eles fizeram? Os portugueses passaram, então, a trazer a mão de obra africana para cá, para o país. E aí, outro povo que começou a ser escravizado. Então, a gente vê que o processo de colonização no nosso país, ele se deu de maneira à base de muito sofrimento, tanto do povo indígena como do povo africano, certo? Então, nós devemos muito a esses povos. Então, desse modo, como é que eles traziam para cá? Eles se traziam a partir do tráfico negreiro, né? O tráfico, ele se dava através dos navios, e aí era um grande negócio para a coroa portuguesa. Eles lucravam com o imposto desse comércio. Bem aí no livro de vocês, na 293, nós temos a gravura do século XIX, que representa como é que se dava o tráfico dessas pessoas que vinham lá da África para cá. Era um sofrimento tremendo também. As embarcações, para o tanto de pessoas que estavam ali, eram pequenas. Eles ficavam em tumulto ali, né? Uma aglomeração tremenda, um sofrimento tremendo. E muitos desses escravos, eles morriam nesse percurso, porque era um sofrimento muito grande. Eles não eram alimentados, eles não eram cuidados, e era uma viagem muito longa, e muitas dessas pessoas acabavam morrendo de maneira totalmente desumana ali, certo? Olha, vocês podem ver aí como eles estão, né, em aglomeração bem grande. Os africanos, eles eram trazidos de navios,
em espaços muito pequenos, como eu falei. Muitos deles não sobreviveram, né? Quando eles chegavam aqui no Brasil, muitas vezes eles eram separados, né, dos seus familiares e vendidos no mercado de escravos, tá? Outro povo que também era desfeito da sua família, assim como os indígenas, eles se separavam, os pais dos filhos, as esposas dos seus maridos, as mães, né, os netos das avós, e assim as famílias eram desfeitas. Então, o processo de escravidão no Brasil, ele foi um processo muito vergonhoso. Não é? Só o nome escravidão já diz, é desumano. É um nome que não traz, é algo que não traz benefício a nenhum povo. Pelo contrário, só traz malefício. Então nós devemos muito, em especial, aos povos indígenas e aos povos africanos, que foram os que mais sofreram nesse processo de colonização, nesse processo das atividades agrícolas aqui no nosso país, especialmente no processo da plantação da cana-de-açúcar para a produção do açúcar. Tá? E aí eu vou deixar a atividade para vocês da página 294, vocês respondam e depois a gente faz a atividade, a nossa live, para a gente fazer a nossa correção, tá? Bons estudos e fiquem bem!